Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial, novamente de Stick Notes. E bom, vamos direto ao ponto, né? Eu estava aqui revendo algumas das minhas animações e me deparei com essa parte dessa animação do Goku vs Jiren parte 2, onde tem esse efeito aqui de vários socos, como se mesmo após ele ter se deslocado, a silhueta do Goku persiste dando esses ataques no Jiren. E eu vi isso e pensei, ei, esse efeito realmente é bem legal e é muito fácil de fazer. Então, aqui está esse tutorial para mostrar como é feito. Muito simples, apenas com o poder do nosso grande amigo chamado Movie Clip. Bom, então começando aqui, para quem já assistiu aos tutoriais anteriores, eu recomendo que assistam, quem não assistiu. Mas para quem já assistiu sabe que eu coloco essas duas linhas verdes aí apenas para ter uma noção do tamanho do stick, depois ela será removida. E aqui eu vou apenas fazer um movimento bem simples, só ele pegando um impulso ali para dar um ataque, um soco, né? Bem na ideia do que eu fiz mesmo ali na animação do Goku vs Jiren. Fazer um movimento simples dele dando um soco e passando para o outro lado. E aí com isso vão vir as silhuetas, né? Dando aquele efeito do soco persistente. Eu acho que eu vou chamar esse efeito de efeito do soco persistente. Eu acho que faz sentido. Faz sentido. Bom, mas aqui eu vou só ajeitando, né? Pensei nessa ideia aí de ele só tomar um pequeno impulso para trás, né? Levantando a perna assim. E logo em seguida já atacando. Claro que aqui o vídeo tá acelerado, né? Senão nós demoraríamos uma eternidade aqui. Mas é relativamente simples, não foi nada demorado para fazer isso. É só por uma questão de otimização de tempo mesmo. Aqui eu estou fazendo essa animação em 22 frames por segundo. Então eu acabei aqui usando demais, né, uma suavização dos movimentos. Tem muitos frames que eu estou duplicando, até triplicando, sem necessidade, mas eu só fui reparar nisso no final. Tanto que no final eu faço alguns ajustes, né. Mas o importante é que a base principal da animação, né, o fundamento dela, já vai estar tudo certinho assim, né? Eu já tô com a ideia bem clara do que eu vou fazer, é isso que eu quero dizer, né? Que é isso, é pegar o impulso, dar o soco, que é o que eu tô fazendo agora, e já passar pro efeito. É importante ressaltar aqui que a movimentação vai ser feita só até essa posição do soco. Porque nessa posição do soco aí, onde ele tá no ar, já vai ser a mesma posição que eu vou usar pro efeito. Então é isso que eu faço. Eu copio, o stick naquela posição, crio um novo Movie Clip e dentro do Movie Clip eu vou colar aquele stick naquela posição, que é com ela mesma que vai ser feito o efeito do soco persistente. Então aqui 3 frames já foram o suficiente. Um ali atrás, um no meio e outro na frente, que vai dar essa ideia da passagem, né? Ajustei ali para 22 frames por segundo. E agora tudo que você vai precisar fazer é mexer na opacidade do stick. Essa primeira silhueta eu vou deixar a opacidade em 60. E as que vierem atrás eu vou diminuindo conforme a distância delas. Aqui na hora de acrescentar as silhuetas de trás, lembra também que elas vão ocupar exatamente o mesmo lugar da silhueta que estava no frame anterior. Então tudo que você vai precisar fazer é copiar aquela silhueta desse frame anterior e colar no próximo frame. E aí você diminui a opacidade mais um pouco, que é exatamente o que eu fiz aqui. Então essa primeira silhueta novamente é 60, na verdade é 0.60, né? A segunda silhueta ali eu coloquei 0.30 e a terceira silhueta 0.10 de opacidade. E assim já dá um bom resultado aqui. Seguindo aqui, eu salvei, adicionei ele na biblioteca para já poder adicionar ele direto aqui no estágio. E aí você só precisa posicionar onde você quer que fique e dar continuidade. E o bom do Movie Clip aqui é isso. O bom desse efeito é isso, né? Porque você vai adicionar ele aqui e nem vai mais precisar se preocupar em movimentar, fazer qualquer tipo de movimentação por parte do efeito. Só deixar o Movie Clip acontecendo ali, rolando, enquanto você faz o resto dos movimentos. Para esse tipo de efeito, você também pode fazer um Movie Clip para o personagem que está tomando dano, né? Que está levando socos. No caso aqui, o azul foi exatamente o que eu fiz. Eu abri um Movie Clip novo, coloquei ele numa posição ali, poucos frames também. Você não precisa gastar muito frame para fazer ele só tomando dano, porque vai ser uma coisa repetitiva também, junto com o efeito do soco. Então aqui eu só fiz alguns frames, né, dele reagindo aos socos.
e depois da mesma forma acrescentar na animação. No caso aqui, no total foram 6 frames que eu fiz, porque a minha ideia era fazer ele mudar de posição ou de direção, né, a qual ele está tomando dano a cada 2 frames. Então por 2 frames eu fazia meio que a mesma posição, aí no terceiro eu mudava, e assim por diante. Feito isso, da mesma forma eu só salvei o Movie Clip, adicionei na livraria, adicionei no palco, e aí foi só continuar fazendo os movimentos normais. Então agora tudo que você vai precisar fazer é apenas focar nos movimentos de apenas um personagem. Para esse resto da animação aqui, tudo que eu fiz foi apenas posicionar o preto de uma forma que ele meio que desse uma desacelerada, né? A ideia de movimento é essa. Ele deu meio que esse dash para frente do soco. Aí agora ele vai desacelerar e por fim entrar numa posição final que eu achei que ficaria legal de ele fazer. A duração desse efeito é você quem vai definir. O bom do Movie Clip é isso, tudo que você precisa fazer é aumentar a quantidade de frames. Eu defini que depois que o stick preto entrasse naquela posição final, só ia durar mais um pouco, só mais alguns frames, e aí eu já faria aqui o azul caindo no chão. Terminando isso, aqui foi onde eu dei um play para ver como é que tinha ficado, né? Até então eu realmente não tinha dado um play completo assim, e foi aqui que eu vi que tinha alguns frames que eram desnecessários, né? Frames duplicados, triplicados, deletei e deixei um só, ou deletei tudo mesmo, para depois fazer o ajuste final. Terminando isso, eu deletei as linhas da biblioteca, fazendo elas serem deletadas de todos os frames da animação, e agora só faltava eu ajustar a câmera. Felizmente eu descobri que o ideal, pelo menos até onde eu usei, né, o Stick Nose até agora, parece que o ideal realmente é você ir animando a câmera ao mesmo tempo que você vai fazendo a própria animação, né. Então aqui eu tive que copiar e colar a câmera várias vezes, mas tudo bem porque era um trecho curto de animação, então não demorou muito tempo. E para a câmera aqui também não teve mistério nenhum, foi só fazer ela avançando para frente e fazer ela ficar tremendo enquanto o efeito do soco estiver ativo. E o resultado final fica assim, bem legal, né? Bem simples, mas que fica um efeito bem interessante de se assistir, principalmente quando a gente coloca o som. Vamos testar. Você pode usar esse efeito de várias maneiras, pessoal. Tudo depende do que vocês querem fazer e da criatividade de vocês. Aqui tem mais um exemplo do mesmo efeito usado com esses sticks do Dragon Ball que eu baixei do site do Stick Nodes, fazendo uma combinação de chute e soco. Particularmente, eu gosto muito desse efeito para quando você quiser dar uma ideia de um movimento muito rápido, mas no fim, você pode usá-lo como achar melhor. Ele é muito simples de fazer, como vocês puderam ver, e essa é a maravilha da animação. Eu espero que vocês tenham gostado, comentem abaixo o que vocês acharam e lembrando que eu vou disponibilizar todos os arquivos dessas animações na descrição do vídeo, para quem quiser baixar e dar uma olhada no próprio programa. Ah, e claro, como sempre, ajuda muito vocês deixarem um like aí no vídeo, né pessoal, para dar aquela força. E isso é tudo por enquanto. Até a próxima e fui!